Ele criou um Instagram para a esposa dele, que tinha o sonho de ser digital influencer, filmou ela escondido durante 3 meses e no aniversário dela simplesmente entregou esse Instagram para ela com mais de 100 mil seguidores, pessoal. Vou contar para vocês hoje a história do mago dos algoritmos. Seja bem-vindo, meu amigo Anderson Martins, cara. Valeu, obrigado. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Obrigado pela presença. Eu acho que a gente vai tratar aqui de um assunto que muita gente quer saber como é que você é um mago do algoritmo, o que você fez para poder bombar esse Instagram aí. E assim, como a gente já é conhecido, acho que a gente tem muita coisa para poder contribuir com o pessoal. Você, principalmente, Claro. Você achou o caminho das pedras, cara. É o que todo mundo quer saber. Bom, se apresente aí primeiramente para os nossos telespectadores, nossos espectadores, na verdade. Então, pessoal, me chamo Anderson, eu sou criador do perfil da Deia, um perfil que eu dei para minha esposa de presente, de aniversário. Eu comecei a gravar ela 3 meses antes, mais ou menos, e aí deu super certo, porque foi uma coisa super original, super orgânica, e aí a galera abraçou, e foi muito legal essa experiência. Legal. E da onde que tu tirou essa ideia, cara, de gravar a Andréia? Então, tudo começou porque eu já vinha estudando um pouco o Instagram, tendo essa ideia. E aí eu juntei com a necessidade de escutar minha esposa, porque ela sempre quis, né, para contextualizar, ela sempre quis ser criadora de conteúdo. Só que ela não conseguia passar daquela barreira inicial ali dos 500, 600 seguidores, às vezes perdia seguidor e tudo mais, e ela se esforçava e tal. E eu tava olhando aquilo ali e falei, cara, eu preciso ajudar ela de alguma forma. E aí foi pensando nisso, e aliado com os estudos do Instagram e tudo que a gente já veio fazendo, fui pensando em como fazer de uma forma que eu conseguia ajudar ela. Legal. E assim, quem tá iniciando é muito difícil, né, cara? Porque a pessoa provavelmente fica com um monte de coisa na cabeça. Você falou que ela começou, não passava da barreira dos 500, perdeu seguidores. Aí a pessoa fala, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu nasci pra ir? Cara, na verdade, ninguém nasceu pra isso. A verdade é essa. Nem existe Instagram no mundo, nem sempre existe Instagram. Sim. Então, assim, eu acho que muita gente tem essa barreira. E aí tu decidiu fazer esse Instagram escondido dela. E eu acho que esse escondido também foi, assim, um temperinho ali que fez com que esse perfil bombasse, né, cara? O que você acha? Não, exatamente. Eu acho que a história, né, quando você cria uma história, né, a gente criou uma história do escondido, da superação, de que ela queria muito e tudo mais, e aí a gente começou nas narrações e nos conteúdos, trazendo a ideia de que todo mundo que estava entrando virava meu cúmplice nessa história. Legal. Criou um bordão, né, pra galera. Criei um bordão pra galera, e isso ajuda muito. A gente já tá falando sobre essas ideias de Instagram e tal, então isso é uma das coisas que ajuda bastante, você trazer essas pessoas para perto de você trazer o seguidor que não te conhece, mas ele comprar a história e tudo mais. Então tem todas essas estratégias que a gente começa fazendo, e às vezes você faz sem querer, às vezes você estuda sobre isso, algumas dão certo, outras não, mas essa ideia de você ter esse senso de coletividade, que as pessoas querem participar, querem estar junto e tal, isso traz essa vontade de divulgar o produto. E aí as pessoas começam a divulgar sozinho, né? Você não precisa pedir para elas compartilharem, elas compartilham a história. E eu percebi que o pessoal segue como se fosse de fato, o Anderson não falou, mas ele faz edição na Globo, né, Anderson? Isso. Hoje eu trabalho com edição de efeitos visuais na Globo, e aí eu recebo muito, eu leio muito, eu vejo muita referência e tudo mais, então eu trouxe um pouco disso pro Instagram. Eu percebi, porque vendo lá o pessoal bem engajado, acompanhando como se de fato fosse uma novela. Exatamente. Né? E aí a ideia principal foi essa, justamente isso, você criar uma história, criar um início ali, onde você explicar que você quer, e as pessoas estavam, e aí contando um pouco da história, eu bloqueei todo mundo próximo a ela e bloqueei ela para que ela não recebesse nenhum tipo de conteúdo do próprio perfil. Eu bloqueei a família, eu bloqueei os amigos, eu bloqueei todo mundo próximo. Você estava bloqueado. Eu sei. Então, eu bloqueei todo mundo. Então, no início, eu batia muito nessa tecla. Eu bloqueei a família, bloqueei os amigos, bloqueei ela, estou começando do zero. Então, isso foi trazendo um pouco mais de
das pessoas engajarem mais organicamente. Isso foi bem legal, esse início. E eu tava acompanhando lá o perfil, eu percebi que o pessoal desconfiava muito. Poxa, mas ela não sabe que tá sendo gravada, não sei o quê. Então, assim, eu queria que vocês respondessem uma dúvida que foi daquela galera toda ali. Como é que você conseguiu gravar a tua esposa durante 3 meses escondido, fazer edição, narração, que você narrava os vídeos também, né? Ficou conhecido pela tua narração. Então, vamos começar. Assim, o que acontece? Minha esposa, para quem não conhece, a Deia, do perfil da Deia, ela é uma leonina raiz. Então, a gente tá junto há 25 anos, né? A gente tem 15 de casado, mas a gente tá 25 anos juntos. Então, eu tinha muito conteúdo dela na galeria das nossas gravações de vida, né? Dos nossos filhos e tudo mais. Então, o início todo foi usando o que eu tinha na galeria. Então, eu não gravei ela. E eu também não comecei a gravar ela do nada. Assim, a gente, né, por conta das crianças e tudo mais, ela já tinha tentado gravar e tudo mais. Então, a gente tinha bastante conteúdo. Legal. E gravar ela era uma coisa que tá no nosso cotidiano, não é uma coisa que eu comecei do zero. Do nada eu peguei um telefone e coloquei na cara dela assim. Exatamente. Então a gente começou a criar... Eu comecei a criar os vídeos com o que eu tinha na galeria e aos poucos... E aí eu fui começando a gravar ela nos cotidianos simples, assim, ela fazendo comida, ela desenformando um bolo... E aí as pessoas falam, pô, eu quero que ela, quando ela aparecer, eu quero que ela me passe essa receita e tal. E as pessoas torciam com ela quando ela foi desenformar um pudim, e aí deu errado uma vez, aí na segunda vez deu certo, a galera começou a... Pô, tomara que dê certo, agora vai dar. E eu só filmava. E ela sem saber nada, né, de nada. E aí eu filmava ela nos passeios que a gente fazia com as crianças, a gente passeava, e eu ia filmando. E aí deu certo por isso, porque... não foi uma coisa forçada. E sobre o fato dela saber, não, ela não sabia de nada, porque muitas das vezes a gente gravava, eu usava o que ela gravava, tentava gravar para o conteúdo do perfil que ela tentou crescer e tudo mais, e aí eu trazia para mim, mas eu fazia uma edição diferente, eu tentava de uma outra forma, e eu deixava ela muito tranquila com o Instagram dela, que ela estava tentando, só que eu reaproveitava o conteúdo e fazia do meu jeito. Então, pô, você tinha bastante conteúdo sobre ela. E como é que você fazia as narrações? Então, narração é o seguinte, era na madrugada. Então, depois que as crianças, principalmente agora, que eles estão estudando, meu mais velho estuda de manhã, os 2 estudam de manhã, então elas dormiam cedo. Então eu chegava ali, depois que ia todo mundo pra cama, eu sentava ali, fazia meus roteiros e gravava baixinho. E aí eu ia editando ali na madrugada. Foi assim que deu certo. Cara, deu trabalho, mas valeu a pena pra caramba. Deu nas férias, então me deu um trabalho danado, porque todo mundo começou a dormir tarde e eu ia dormindo cada vez mais tarde. Caraca, cansativo, cara. Agora só, um assunto aqui que a gente até tocou ali na salinha antes de entrar aqui. A maioria das pessoas passa meses escolhendo o cenário, microfone, roteiro e tal, e simplesmente não começa, né? Ou se começa devagarinho, sempre, é o que a gente conversou aqui no início também, tá preocupado se tá agradando, se não tá agradando. Por que você acha que a vida real, assim, ela é imperfeita, né? Imperfeita que eu digo, a vida de todos é imperfeita, né? Ela engaja tanto, cara. Porque as pessoas se veem nessa situação. Então, uma das coisas que mais eu recebi de comentário e tudo mais foi das pessoas falando assim, poxa, eu queria que alguém fizesse isso por mim. Legal. Eu queria estar nessa situação. E aí você pega, por exemplo, eu pegava um cotidiano dela vendo... Às vezes ela estava na sala vendo meme, rindo a beça, eu gravei ela nesse momento, gargalhando e postei. E aí, todo mundo falou assim, cara, é esse tipo de conteúdo que eu quero receber, das pessoas reais, fazendo coisas reais. Aí eu postei o pudim dando errado, e aí as pessoas falam, ninguém posta o que dá errado. Aí eu fui lá e postei, aí a gente caiu na gargalhada no momento que deu errado. Mostrei ela rindo pra caramba, nos momentos assim, aleatórios do dia dela. Então isso trouxe muita... Esse engajamento do pessoal. Essa simpatia do pessoal, as pessoas se identificavam muito com esse tipo de conteúdo. Eu acho que deu certo justamente por isso. Legal. E apesar de você fazer uma edição bem bacana, cara, claro, você é editor, você é profissional, o seu tipo de conteúdo eu chamarei ainda de cru, né? Sim, o conteúdo do dia a dia mesmo. Mas aí tem muita gente que faz coisas super produzidas e não vem engajar. Né? Então, assim, se dedica. E aí que você estava falando lá, cara, é melhor o processo vai ensinar. Sim. Então, é exatamente isso.
você começa para essas pessoas que estão gravando, estão esperando o momento perfeito para gravar, a iluminação perfeita, o ambiente perfeito, o áudio perfeito. Ah, não vou gravar porque eu não tenho um microfone que é o mais caro. Gente, só começa. Só começa porque quando você chegar, se você começar hoje a gravar 2 ou 3 conteúdos por dia, que não sejam conteúdos super elaborados, que não tenham um roteiro maravilhoso, mas você está fazendo todo dia, isso ajuda, primeiro, você crescer, como melhorar o seu conteúdo todo dia. Se você fizer todo dia, 3 vezes por dia, você está muito melhor do que uma pessoa que faz 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, um conteúdo. Então, chegar lá no final de um mês, você está muito mais rápido, você está muito mais ágil, você está sabendo mais, você já aprendeu muito, você já recebeu muito feedback. Às vezes, você faz um vídeo, não deu visualização nenhuma. Isso também traz aprendizado, entendeu? Todo mundo começa devagar, todo mundo começa pequeno. E aí você, quando você fazer muito, fazer não de qualquer jeito, mas você faz e você posta o que você tem, o que veio na ideia na cabeça, liga a câmera, grava, o áudio não está perfeito, a iluminação não está perfeita, mas faz. Faz porque no final do processo, se você pegar aí 1, 2, 3 meses, você vai estar muito melhor do que quando você começou. Se você não tivesse começado, você não ia estar tendo esse aprendizado. Então, começa do jeito que você pode, com a câmera que você tem. Ah, meu celular não é bom. Não importa, começa. Porque daqui a pouco você vai estar tão bom que o celular com a câmera não é a melhor do mundo, não vai significar nada, porque o conteúdo vai ser bom, porque você vai estar falando melhor, você vai estar trazendo, você vai estar se identificando mais com o seu público. Então, só começa. Pô, bacana esse recado aí. E, cara, vamos lá. Você criou para tornar ela digital influencer, e você colocou uma data como limite para que isso acontecesse, para que você entregasse para ela esse perfil. Como é que foi essa entrega? Porque já sei que na entrega teve até publi já. Já chegou na entrega com publicidade. Foi, cara, foi bem legal. Conta pra gente aí como é que foi esse dia. Então, voltando pro início de criar o perfil, a ideia, ela chegou um dia para mim dizendo que não queria mais fazer, queria desistir. E aí eu escutei aquilo, eu já vinha estudando Instagram, algoritmo e tudo mais. E aí eu escutei aquilo e falei, cara, né, não vou deixar ela desistir. Poxa, ela não pode desistir. Eu preciso ajudá-la de alguma forma. E aí veio a ideia de postar. E ela todo dia. E aí dar isso de presente de aniversário. Como faltava mais ou menos 3 meses, criar essa data, esse dia, o dia D e tal, ajudou também as pessoas a engajarem. Então foi muito legal. Aí no dia da entrega, eu fiz uma live com ela, sem ela saber de nada, obviamente. Eu disse que ia fazer um vídeo eu sempre fiz uns videozinhos de aniversário para ela e tudo mais. Ela adora receber esses vídeos. Mas a gente não divulgava, né? Era um vídeo que eu mostrava para ela. Então, eu levei ela para um hotel super legal. Pode falar o nome. Pode. Não sei se pode lá, pelo contrato com eles, né? Não, pode. Eu entrei em contato, porque eu queria fazer um negócio bem legal mesmo, entendeu? Então, eu entrei em contato com um hotel que ela era louca para ir, chama Apple House Paraty. E aí eu falei para eles o seguinte, poxa, eu preciso de um lugar bacana, bonito, que tenha um projetor, porque eu quero botar num projetor. E eles foram super legais, me deram não foi uma publi, né? Foi uma cortesia que eles me deram. Legal. E aí eu fiz um vídeo lá, mostrando tudo mais, em agradecimento a eles e tudo mais. Mas eles foram super legais e me deram um final de semana nesse hotel. Então ela já estava super empolgada, porque era um hotel que ela nunca... E ela não sabia ainda por que você tinha... Exatamente. Então, assim, vamos passar o seu aniversário num hotel que você queria muito para ir. Então isso já criou nela uma felicidade, uma expectativa grande, mas mesmo ela sem saber de nada. E aí no dia da entrega, que foi no dia 1º de agosto, era um sábado de manhã, a gente foi tomar café. E eu falei para ela, fica um pouquinho aí passeando no hotel, que eu vou lá preparar o vídeo para você. Aí botar o vídeo no telão, tá? E quando ela entrou, ela viu tinha uma câmera filmando, mas ela não sabia que era live ainda. Ela só achou que eu tava filmando. E aí eu passei um vídeo super emocionante, o vídeo bateu mais de quase 400 mil visualizações. E aí a galera super engajou no vídeo e tal, e aí no meio do vídeo eu faço a revelação que ela estava ao vivo na live, né? E aí ela ficou super emocionada, eu tive que parar a live logo depois que começou, que ela descobriu, porque ela ficou super nervosa, eu fiquei com medo dela ter
alguma coisa ali, um piripaque, alguma coisa. Aí eu falei, não, vou parar aqui. E aí logo depois eu expliquei pra ela o que estava acontecendo. E, cara, quando ela viu o perfil com mais de 100 mil pessoas, nossa, muitos comentários, assim, em 20 minutos de vídeo eu tinha mais de 1000 comentários, assim, foi um negócio... E eu achei bacana também que você aproveitou os próprios seguidores que estavam torcendo por esse dia para mandar vídeo felicitando ela pelo aniversário, pelo Instagram também. Foi, então, no dia da entrega, umas 2, 3 semanas antes da entrega, eu falei para os seguidores, porque assim, eu respondia a todo mundo. Então, eu tinha muita empatia com todo mundo ali, então tava todo mundo torcendo. E aí eu falei, gente, quem quiser mandar vídeo de parabéns, manda para eu botar no vídeo final, que eu vou entregar para ela. Nossa, aí eu recebi, assim, uma enxurrada de vídeos. Eu tive que separar alguns só para poder botar no vídeo final, mas foi muito legal. Teve um engajamento muito forte. Que legal, cara. Eu gosto de observar, estudar também o que as pessoas estão fazendo, ainda mais você que a gente é mais próximo. E eu percebi que as pessoas, elas engajam mais quando elas também têm participação nesse perfil. Sim. Entendeu? Porque a gente tem muito perfil gigantesco que o cara... Eu tava até conversando isso contigo. O cara posta sobre ele, quem gosta dele vai lá, vai comentar e tal, mas nem sempre o cara vai responder. O cara não vai interagir sempre. Mesmo porque quando a gente fala de contas gigantescas de 1 milhão, é até difícil interagir com todo mundo. Eu acredito que até de vocês porque mesmo com só mais de 100 mil, que é coisa pra cacete, mas vocês têm muitos comentários, tem muita gente engajando. Sim. Né? Então, assim, eu acho que quando o seguidor ele participa ativamente, eu acho que isso traz dá um boom, né, no engajamento. Assim, porque as pessoas precisam entender uma coisa. Rede social é uma via de mão dupla. Você precisa... Social. É social não é à toa, né? Exatamente. Então, então socializa. É uma rede social. Eu, antes de entregar o perfil, na semana de entregar já não estava mais conseguindo. Mas até, assim, umas 2 semanas antes... eu respondia todas as mensagens que eu recebia via direct. Todas. Eu não deixava ninguém sem resposta. Nem que fosse um coração, porque às vezes você fazia um vídeo que viralizava, saía da bolha ali, então eu recebia muitos comentários. E aí eu não conseguia responder todos individualmente, assim, mas um coraçãozinho pelo menos eu dava, pelo menos eu dizia que eu tinha passado, agradecia, porque os elogios, as mensagens de carinhosas e tudo mais, porque... a pessoa que está do outro lado, ela quer se sentir parte. E responder os comentários é uma forma de você mostrar que você está vendo ela e que ela está sendo vista. Então isso traz uma... Legal. E aí ela comenta em muito mais conteúdo nos próximos conteúdos. Ela vai engajar muito mais. Então você quer manter um perfil engajado, responde às pessoas. O meu vídeo viral, o meu vídeo maior... eu ia te perguntar isso agora. Tem 7 mil comentários. Eu respondi, desses 7 mil aí, eu pelo menos não consegui responder todos, mas... Claro. 2 mil... Que isso, cara? Sério? Nem que fosse um coraçãozinho eu dava, mas eu respondia, assim, todo mundo que eu podia. Obviamente que num dia que você recebia 1000 comentários, num dia você não consegue... Rapaz, eu já botava uma automação ali no ManyChat ali pra... mas... que seja. Mas ainda assim funcionaria. Funcionaria. Né? Ainda assim funcionaria. Mas assim, os primeiros eu respondi todos, assim. Aí você veio muita marca, veio muita gente famosa, muita gente bacana, veio por isso. E ajuda a entregar mais, porque quando você responde, a pessoa ela vem ler de novo, então conta mais visualização. Então a gente vai entrar nesse assunto de métricas e tudo mais, mas isso ajuda também a você engajar mais. E deixa eu te perguntar, você começou lá do zero esse perfil, qual foi o primeiro vídeo que viralizou, que você viu assim, caraca, deu muito bom agora? Então, você lembra? Postando mais ou menos há uns 16, 18 dias. Sério? No meu 18º dia mais ou menos, ou 16º dia, não me lembro mais. E aí ele estourou, assim, ele fugiu completamente. Nessa época eu devia ter 700 mil seguidores ainda. Eu fiquei 15 dias postando, dando pouquíssimas visualizações. De repente, em 2 horas, esse vídeo bateu 50 mil visualizações. Eu falei, opa, esse vídeo aqui é esse. E aí, ele passou assim, 1 mês entregando absurdamente. Hoje ele tá com 2.400.000 visualizações. Coisa pra caramba. 7 mil comentários, assim, coisas de compartilhamento para mais de 1000. Outras pessoas fizeram conteúdo em cima dele. Legal, remix, né? Tal. Foi muito legal. Tipo, você pegou a fórmula desse conteúdo e repetiu ela, desse que viralizou,
Ou simplesmente você foi fazendo o que você já vinha fazendo? Assim, no início, os próximos foram todos bem parecidos, assim, porque eu falei, achei a fórmula mágica. Mas não tem uma fórmula mágica, entendeu? Não existe uma fórmula mágica. Então, no início, eu fiz vários conteúdos muito similares a esse, e alguns foram bem, outros nem tanto, né? Você também aumenta a sua quantidade de seguidores, então os vídeos começam a ter outra proporção. Mas uns foram tão bem, uns foram muito bem, os outros foram nem tanto, aí eu percebi que não existe uma fórmula mágica para um conteúdo. Você faz um conteúdo que é legal, então você tem que pegar os elementos legais desse conteúdo e trazer ideias novas. Aí, depois de um tempo que eu fui insistindo naquele, que eu fui vendo que precisava, eu não podia ficar amarrado naquele vídeo, só naquele formato, eu precisava diversificar para poder continuar crescendo. Foi o que eu fiz. Legal. E a gente estava falando de métrica agora há pouco, né? A gente fala muito de curtida e comentários, mas qual que você acha que é a métrica que faz realmente o Instagram impulsionar o vídeo? Então, tem algumas... Quais são os elementos assim, principais? Tem algumas coisas que a gente precisa analisar num vídeo, tá? Isso não... Porque tem uma coisa, Ricardo, que eu sempre falo para as pessoas que depois vieram falar comigo. Como é que eu faço isso aqui? Se você fizer bem feito, o seu vídeo ele pode viralizar. Se você fizer mal feito, ele não vai viralizar. Então não adianta se você tem uma ótima história e tal. É o algoritmo que decide. Você tem que dar a capacidade para o algoritmo de entender que o seu vídeo pode ser bom ou não quando ele entrega para outras pessoas, né? Então, se ele vai entregar sempre para um grupo pequeno, ele vai entregar para 100 pessoas. Por isso que muito vídeo morre nos 200 visualizações, 190 visualizações, às vezes vai a 270, porque ele vai sempre entregando em grupo. Grupo de 100, grupo de 10. Ele começa num grupo de 10, aí vai para grupo de 100, aí de 100 vai para 200. E se nesse meio tempo ele não tiver uma resposta boa de quem está vendo, ele ele não entrega mais. Então, uma coisa que você tem que ver sempre é a taxa de rios pulado. Se você for ver no seu painel profissional, né, quem tem o Instagram profissional tem acesso a um painel que mostra tudo isso. Taxa de rios pulados é a primeira coisa. Ele tem que ficar ali, perfeito seria abaixo de 30, mas até uns 40, 45, ele ainda consegue entregar bastante. Mas abaixo de 30, a chance de viralizar é alta, porque as pessoas estão vendo o seu vídeo por mais tempo. Eles não pularam nos 3 primeiros segundos. Então, aí você já começa a ver que o seu vídeo é bom. A segunda coisa mais importante é o compartilhamento. Então, assim, meu vídeo tem muito comentário, meu vídeo tem muito curtido. Para eles, não importa. Na ordem, é a taxa de rios pulado e compartilhamento. Então, por isso que você vê hoje muita gente... compartilha meu conteúdo, compartilha meu vídeo, compartilha com os amigos e tal, porque é justamente isso. Ele vê a taxa de compartilhamento. Então, se o seu conteúdo é altamente compartilhável, a chance dele furar a bolha dos seus seguidores e tudo mais é muito maior. Aí depois vem curtidas, comentários, e aí... Direct também diz que conta bastante, né? Conta também, porque o direct é como se a pessoa entra no seu perfil para te mandar um direct. Então, toda vez que ela entra no seu perfil, isso também fica metrificado. Então, você consegue... aí ela recebe outros conteúdos. Porque, por exemplo, se eu tivesse viralizado o meu primeiro ou o meu segundo vídeo, talvez aquelas pessoas todas que foram no meu perfil por aquele vídeo não iam ter motivo para ficar, porque não ia ter outros conteúdos. Então, ter postado 15, 16, 18 dias para pouquíssimas pessoas, às vezes você pensa, vou desistir, cara, tem 200 pessoas vendo meu conteúdo, eu tenho 50 seguidores, não é possível. Mas aí você percebe que a hora que viralizou o vídeo, foi bom ter isso, ter conteúdo para essas pessoas. Não era porque o seu conteúdo era ruim, era porque o algoritmo ainda não tinha entendido para quem entregar, não tinha audiência ainda suficiente. Então, quando essas pessoas vieram, e aí você vê, aí é o fenômeno, né? Você tinha um vídeo antes do vídeo que viralizou, você tinha um vídeo lá com 500 visualizações, de repente ele vai para 10 mil. Porque a pessoa que entrou pelo vídeo que viralizou, foi lá, viu, comentou, assistiu. Então, é importante esse período inicial de você não ter uma visualização, um público grande, mas você perseverar, porque isso tudo conta. Isso que você falou agora me lembrou daquela chargezinha do cara cavando na terra assim, e quando chega pertinho do diamante, ele, vou desistir, porque já cavou bastante e desiste ali, o diamante estava logo na frente dele. Exatamente. Se eu tivesse parado ali com meus 15, 18 dias, 17 dias ali, e eu não ia saber que eu ia... E o meu conteúdo, eu não mudei radicalmente o conteúdo. Eu fiz basicamente a mesma coisa. Exatamente. Basicamente a mesma coisa. Você, obviamente, que você vai, você vê que não foi bom, esse aqui foi um pouquinho melhor, aí você
tira alguma coisa, você está sempre estudando, aprendendo. Quem quer, vai atrás de conteúdo, vai atrás de informação. E aí você pega muito dessas ideias das pessoas que falam sobre... Ninguém dá a receita completa, mas você vai pescando uma coisa que uma pessoa fala aqui, uma coisa que outra pessoa fala ali, e aí você vai trazendo isso pro seu dia a dia e pro seu conteúdo, e ajuda. Legal. E, cara, como é que você construía esses ganchos aí pro pessoal ficar lá no teu vídeo? Então, o gancho volta para o gancho volta para aquilo que a gente começou falando no início do podcast. Aí você cria essa curiosidade nas pessoas. Aí eu começava assim, meus ganchos, ela não sabe que esse vídeo existe, nem esse perfil, e nem que tantas mil pessoas estão acompanhando ela nesse momento. E aí as pessoas falam, opa, ela não sabe o quê. Vai ficar curioso, Fica curioso, e aí assiste mais do que os 3 primeiros segundos. Ou então eu fazia muito isso, faltam tantos dias para a entrega do perfil. Aí a pessoa fala, opa, por que ela vai entregar um perfil? Aí elas também iam lá e queriam entrar no perfil para saber. Então, alguns ganchos funcionavam muito bem, outros ganchos nem tanto, mas o importante era você ir tentando. Era por isso que eu postava 2, 3 vezes por dia. Cara, isso dá um trabalho. Dava um trabalho. E, cara, não satisfeito, você também criou um outro Instagram com cortes motivacionais, inspiracionais. Isso. Da onde saiu essa ideia? Então, que também bombou, tá, pessoal? Mais de 70 mil seguidores. Tá com 75 mil agora ele deu uma estagnadinha. Porque falta tempo, Mas antes de fazer o perfil da ideia, eu fiz esse. E a ideia era estudar o algoritmo, estudar as táticas de visualização, de viralização e tudo mais. E aí eu comecei a estudar e eu criei esse perfil para poder botar em prática tudo que a gente tinha estudado e tudo mais. E aí ele deu muito certo, porque também foi a mesma coisa. Eu só viralizei ele depois de quase 30 dias postando. Então, assim, perseverei também, foi na perseverança também. Postei todo dia 2, 3 conteúdos por dia durante todo o período que eu queria testar e estudar. Então, assim, eu não falhava nem um dia. Postava todo dia, de madrugada também, ia lá, criava meus cortes, deixava ele já agendado, deixava ele já tudo engatilhado, tentava responder as pessoas também que vinham e tal. Então, tudo começou dali, o aprendizado começou dali. E a ideia era tentar ver uma forma, quando eu comecei era tentar ver alguma forma de monetizar isso, de criar alguma coisa no digital, porque hoje em dia a gente fala muito do digital, de criar, de ter conteúdo, de ter uma renda no digital, então eu falei, opa, vou estudar porque eu acho que aqui dá bom, e deu, realmente. Legal. E como é que é a tua esteira de produção, cara? Onde tu tira esses cortes? Como é que você garimpa os áudios, vídeos dos famosos, né? Então o que acontece? São 2 conteúdos bem diferentes, porque um eu postava minha esposa, então postava conteúdo que eu tinha ali na mão e era exclusivo meu, e outros eu pegava referências até de outros perfis, porque é isso, você tem a referência de outros perfis, te ajuda a saber o que deu certo ou não. Então você entra lá no perfil de um corte, de uma pessoa que faz um corte, você pega lá, você vê o que foi mais visto e tal. Então você sabe, essa pessoa tem uma capacidade de viralizar boa. Essa pessoa, quando ela vai num podcast, né, um artista, uma pessoa famosa, ela vai num podcast, ela tem capacidade de viralizar, ela fala bem e tudo mais, então eu vou ficar de olho nela. Aí você ficava de olho numa pessoa específica. E aí eu pegava tentava pegar vários cortes dessa pessoa. Então, assim, você vai criando as ideias assim. E eu pegava assim, assistia podcast, via um podcast de... Hoje em dia tem muito podcast no YouTube, né? Então você pega ali... Tem o nosso, inclusive. Tem de vocês, então, isso aí. E aí você pegava o vídeo todo, era muito difícil você pegar o vídeo todo e ficar ali vendo inteiro. Então, assim, eu tentava selecionar cortes que já foram validados, de outras pessoas pegaram, e eu dava o meu toque da edição e fazia isso. Porra, você tem um molho, né, cara, da edição, pô. O cara tem um molho da edição. Foi legal, cara. Foi legal. Tanto no site, no perfil de cortes, quanto no perfil da Deia, o legal foi isso, trazer o seu toque pessoal. Eu não tenho um toque pessoal, mas faz do jeito que você sabe, que às vezes do jeito que você aprendeu, ou do jeito que você está aprendendo, você já cria uma identidade sua ali, você já cria uma forma de fazer. Então, volta para aquele assunto, só faz, vai lá, começa a editar hoje. No início você vai levar 4 horas para editar um vídeo,
Aí depois de um mês, você vai estar fazendo em 15 minutos, entendeu? Então, tem que começar. E hoje tem também algumas, a gente está conversando, algumas ferramentas de corte assim automático, né? Que você pode aproveitar para poder aumentar a eficiência, né? Tem. Aí, cara, a IA é uma aliada absurda nessa jornada que você vai ter nos perfis. Pô, eu vou criar um perfil, conversa com a IA, vê o seu nicho. É importantíssimo a gente falar sobre nicho que você vai criar, porque o nicho hoje é o que define o tipo de conteúdo que você vai fazer, como você vai fazer. Então, é importantíssimo você definir um nicho. Poxa, eu quero fazer uma página de humor. Beleza, tem espaço. Eu quero fazer uma página de maquiagem. Ah, mas já tem 500 mil pessoas fazendo. Beleza, faz a sua, traz a sua visão sobre essa página também, sobre esse assunto. Então, as pessoas, elas não se importam que tem mais uma fazendo. Elas querem ver o que você vai trazer, entendeu? Então, você vê muita referência, pega muita referência e traz pro seu dia a dia, pro seu pessoal, pro seu nicho, entendeu? Então, tem muitos formatos que você pode fazer que são super viralizáveis. Um deles que eu fiz, que me ajudou no perfil da Deia, foi a narração. Você deve ter visto, todo mundo já recebeu o vídeo narrado. O cara que tá fazendo a reforma na casa dele, o cara que tá consertando o carro dele, a pessoa que tá limpando uma piscina. E aí você, cara, as pessoas narram tudo hoje em dia. E aí a narração traz essa empatia para o seu público, né? Então você narra, você dá o seu jeito diferente de falar, a sua forma de falar, as pessoas ficavam brincando. Ah, pô, você tem um sotaque muito carioca quando fala, eu adoro assistir sua fala, você fala muito bem, eu nem acho que falo tão bem assim, mas eu comecei todo travadão narrando, nunca tinha narrado nada, e aí depois eu olhava meus conteúdos, depois de quase 2 meses, 3 meses fazendo, eu falei assim, caraca, como eu evoluí nessa lance de narração, porque você fica meio travadão ali no início, você fala meio robótico, né, assim e tal, e depois eu já tava pegando o microfone ali, as crianças iam dormir, ela ia dormir, eu pegava rapidinho, e usando a IA para fazer os cortes, porque eles te ajudavam, usando a IA para criar roteiro, usando a IA para ter ideia, para analisar gancho. A IA, hoje em dia, é uma aliada absurda. Eu concordo contigo. Inclusive, eu assinei uma IA que eu tava te falando, né? Você pega 1 hora de podcast, a gente deve fazer isso nesse aqui. Você fala qual o estilo de corte você quer. Ah, cara, eu quero as coisas mais emocionantes, eu quero as coisas mais educativas e tal. Ela analisa. Cara, vou te falar, não dura 2 minutos, ela te dá 30 cortes ali, legendados, inclusive. Exato, pois. E ó, com a legendinha bonitinha, certinha. Exato. Podcast é muito fácil legendar porque, né, não tem barulho externo e tal, então as IAs, essas IAs que a gente estava falando, elas são ótimas para você começar, para você não deixar de ter a constância do que a gente conversou, de ter sempre uma constância, não deixar de ter a constância, elas te ajudam muito, elas te ganham assim um tempo. Quando eu comecei, eu fazia tudo manualmente, eu ia lá, buscava o podcast, baixava o vídeo, não sei o que, cortava, botava a legenda manualmente. Hoje em dia a legenda não é tão manual assim, porque você consegue legendar automático nesses programas de CapCut, essas coisas. Mas eu pegava os cortes, eu dava os cortes, eu fazia a edição para ficar menor, né? Porque eu não gostava de vídeos muito longos, tanto do perfil da Deia quanto do outro, tentava fazer vídeo de no máximo 40 segundos. As pessoas... Que é o formato ideal. Assim, hoje em dia pro TikTok, o ideal é você fazer acima de 1 minuto para monetizar, mas eu não estava preocupado com a monetização, né, nesse início, eu estava preocupado em aprender, em saber como faz, em ter as melhores práticas ali, então fazia sempre uns vídeos mais curtinhos, e deu super certo. Legal, você tocou num assunto aí que eu lembrei aqui, não só... Tem aqui esse perfil motivacional tem mais de 70 mil seguidores no Instagram, mas ele tem mais de 40 mil no TikTok também. Você replicou no TikTok. Por que você acha que deu uma diferença de quantidade de seguidores? Você tinha me falado alguma coisa sobre isso, no TikTok e no Instagram. O TikTok, ele é mais rigoroso para quando você usa conteúdos de terceiros, né? Então, assim, o que eu entendo, para esses canais de corte, por exemplo, é uma via de mão dupla, né? Quando você divulga um corte de alguém, você está divulgando o trabalho dessa pessoa, você está divulgando o que ela está falando. Então, você traz o seu olhar diferente sobre o que ela está falando, né? Obviamente, sem tirar o contexto da história. E aí você traz isso para o seu ambiente e é uma via de mão dupla. O TikTok, ele é mais chato com relação a direito autoral.
Então, vários vídeos meus ele não entregava para as pessoas porque ele entendia que já existia um conteúdo original desse assunto. E aí, muitos vídeos que foram super bem no Instagram, ele não entregava. Aí, por isso que deu essa diferença grande. Mas aí ele te mandava notificação de... Notifica. Ele te avisa assim, ele não te dá strike, ele não, não cai tua conta, nada disso. Ele só diz, ó, esse conteúdo não vai ser entregue para pessoas que não conhecem o seu perfil. Só isso que ele falava. Entendi. Aí eu tinha vídeo lá com 1 milhão de visualizações e o outro com 800, 900 visualizações. Porque justamente por isso, porque ele não entregava. E mesmo no Instagram não teve nada, esse dos cortes inspiracionais, não teve nenhum problema com direito autoral, seja de imagem, de música? Não. Música não, porque você usava menos de 1 minuto, que você estava me falando, e eu usava o próprio Edit, que é o programa do Instagram, para botar as músicas. Então elas já vinham licenciadas ali pelo Instagram, então não tinha problema. E aí foi isso que eu estava falando. Quando a gente faz um conteúdo que a gente pega um conteúdo do YouTube e traz para o Instagram, não necessariamente é um conteúdo original do Instagram. Você trouxe, você deu a sua visão sobre ele, seu corte, você muda a iluminação, você muda o zoom e tudo mais. Então você traz uma dinâmica diferente. Então o Instagram ele é super tranquilo com relação a isso. Eu não tive problema quase nenhum com o Instagram. Legal. E cara, vamos lá, você somou mais de 200 mil seguidores aí se a gente pegar as 2 páginas, tá? Sim. E como é que a gente transforma isso em dinheiro? Então. O pessoal quer saber. Existem infinitas possibilidades, né? Mas me fala o que você pensou lá no início, o que você está vivendo agora e aquele negócio que a gente conversou para frente. Então, são 2 nichos diferentes, né? O perfil da Déia, a ideia era que ela vivesse do Instagram, que ela virasse uma influenciadora, que já era a vontade dela, né? Eu não postei ela assim, eu decidi postar uma pessoa que não queria. Ela queria ser criadora de conteúdo, então eu só dei um empurrão. E hoje ela está usando a audiência para gerar monetização na forma de publicidade, das publis que a gente chama, né? A gente... quando fechamos o perfil, quando ela recebeu o perfil, eu já tinha publi fechada, com montadora de carro, tinha viagem que eu vi lá. Fechada, tudo isso na publi. Por quê? É uma forma que você tem de monetizar a sua audiência. E normal, hoje, por exemplo, ela estava fazendo... A gente tinha fechado o link de afiliado, ela estava fazendo já e tal, e tudo é um teste, né? Ela está vendo o que vai dar mais retorno. Mas é isso, o perfil da Déia foi para viver de publi mesmo, de ser uma influenciadora padrão mesmo, completa, de viver disso. Até mesmo porque é uma tranquilidade a mais, porque tem que dela fazer esses conteúdos de casa, né? Mais tranquilo, poder dar mais atenção para as crianças, entendeu? Não ter que ficar, né? Porque ela também era do meio de produção, de TV e cinema. Então, é muito cansativo, muito desgastante. Então, a ideia foi poder dar essa liberdade para ela fazer de casa. E dos cortes, a ideia era monetizar com links também, links de afiliado e tudo mais. Então, vocês já devem ter recebido muito disso. Quando você segue uma página de comédia, alguma coisa, nos stories, você está sempre recebendo alguma... Eu comecei a seguir essa, comecei a ver as outras parecidas. Exatamente. E eram vídeos iguais, né? Do mesmo produto e tal, link de afiliado. Você vai vendo que um deu certo e você vai, esse produto dá certo. E você vai sempre pegando nos seus outros concorrentes, né? Entre aspas. Então, a gente, nesse que a gente fez dos cortes, eu fiz esse teste de monetizar nos stories, né? Porque como tinha bastante gente, tinha bastante visualização, e também deu super certo. Só que é um trabalho que você precisa de muita constância, né? E tomava muito meu tempo. Sim. Para você ter lá a constância pessoal nos stories, ter a possibilidade daquela galera clicar no link. Isso. Né? E o link ele é um percentual que você ganha em cima do produto que ele está vendendo ali. Aí você se cadastra em Mercado Livre, Shopee, esses sites que te dão essa oportunidade de ser afiliado, e tem outros também. Até site de venda de capinha, de garrafa térmica, de blusa.
Vários desses te dão esses sites, essa possibilidade de você ser um afiliado. Sim. Aí você posta lá um produto, pega o seu link de afiliado, se você vender, você ganha aí de 5% a 8% do... Esse percentual todo? É bacana. Percentual legal, cara. Então, assim, teve... Só que os produtos são de ticket médio mais baixo, né? O que dava certo para mim é justamente isso, o ticket mais baixo. Se eu contasse um produto muito caro... O pessoal não vai comprar assim. Não comprava, entendeu? Porque você tinha uma audiência muito pulverizada, então você tinha todas as classes sociais ali. Então, eu precisava pegar um produto que vendesse rápido, que gerasse aquele impulso, de comprar no impulso. Não adianta você botar uma motinha elétrica ali, o cara vê o teu story, vou comprar essa motinha agora. Eu já coloquei porque tudo era teste. Eu falei, vou testar, poxa. Eu tentei, mas não vendi nada. Não vendeu. Falei, pô, se eu vender uma moto dessa por dia aí, por semana, de 500, de 5 mil, de 10 mil reais, se eu ganhar 5% aqui, eu tô feito. Pô, tá bem pra caramba. Mas não é tão fácil assim. Aí você tinha que ficar garimpando produtos e tudo mais. Chegou a me dar uma graninha boa. Legal. E, cara, só que quando a gente fala de Instagram bombado, são diversas as possibilidades, né? Sim. E a gente estava conversando sobre um projeto de fazer uma série, né, no caso de empreendedorismo, juntando algumas coisas que você já tinha feito também, principalmente esse dos cortes inspiracionais, para a gente trazer o pessoal para uma história real também. Sim. Né? Que eu acho que o que deu muito certo no perfil da Deia, né, foi de ser uma história real. Sim. Né? De ser uma família real. É o que você falou, o pessoal quer ver isso. Assim, né? Você é o cara do marketing, né? Então a gente... Não vou chegar lá, cara. Não, é assim. Quero chegar lá. Então, você é o cara do marketing. Aí a gente conversou, né, esses dias, depois que eu te contei esse projeto. Inclusive, a gente postergou vir aqui justamente para trazer esse perfil da Deia, essas histórias. E aí a gente pensou, pô, vamos trazer isso para o mundo real. Como é que a gente vai trazer todos esses conhecimentos com você, o cara do marketing, eu entendendo bem o algoritmo ali, para a gente poder ajudar as pessoas reais ali que estão precisando, que estão lutando, que não tem tempo de se dedicar, de estudar, de testar. Então a ideia é a gente fazer realmente uma consultoria, ou a gente vai achar ainda aí os caminhos, a gente está estudando isso aí, mas eu acho que vai ser maravilhoso. A pessoa que tem muita gente que tem bons produtos, que tem boas formas de conseguir crescer, só não tem o direcionamento. E a gente vai chegar com esse direcionamento, você com o seu marketing maravilhoso, eu com o algoritmo, a gente poder ter esse hack do algoritmo aí, do marketing. E todo o network que a gente tem também, né, cara? Tem muita gente querendo ajudar também. E a gente vai fazer um projeto muito legal agora, que é pegar esse perfil viralizado e ajudar pessoas que também estão começando e não sabem, e aí às vezes não tem acesso à informação também, e aí a gente vai chegar com grandes parceiros, a gente já está estudando isso, vai ser muito legal. E quanto mais a gente conversa, mais ideias chegam, né, cara? Todo dia. Ontem a gente estava almoçando tendo várias ideias, né? Então, ontem foi louco. E assim, cara, tinha uma pergunta aqui para fazer, mas acho que a gente já conversou sobre ela. Um passo a passo para quem quer viralizar um Instagram, cara. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está começando. Você já falou da persistência. Já tem algumas coisas, né, que a gente pode... Mas se a gente pudesse aqui agora de forma organizada, falar pro cara, ó, número 1. Então, número 1 é pensar no seu nicho, tá? Então, por exemplo, eu vendo pastel na feira. Então você vai pensar o seguinte, meu nicho é esse, eu trabalho todo dia aqui, eu tô aqui. Eu vendo carro, então o seu nicho é esse. Você é um vendedor de carro. Mas pô, como é que eu vou ganhar dinheiro sendo vendedor de carro? Você vai criar uma narrativa para isso. Você vai mostrar o carro, aí você vai começar a pensar nos conteúdos. Como é que eu posso ganhar testar esses conteúdos? Você vai testando. Quero mostrar o carro, vou mostrar o carro de uma forma diferente, vou mostrar o carro eu aparecendo, vou mostrar o carro só filmando o carro, narrando pelo fundo. Então você vai pensando em várias possibilidades de fazer e vai colocando em prática. Não adianta você pensar, eu acho que vai ficar bom se eu fizer narrado o carro, e aí não posta. Então primeiro de tudo, pensa no seu nicho. Segundo, olha as referências que você tem. Cara, todo mundo fica pelo menos meia hora no Instagram por dia. Então em meia hora você recebe muita referência. Então pensa o seguinte, pô, isso que esse cara fez pode ser que dê certo para mim, vou fazer igual. Salva lá o vídeo, depois você vai treinando. O primeiro é isso. E o segundo é constância. Não para de postar.
poste todo dia. É isso que o algoritmo quer, é isso que o algoritmo gosta, de constância, de saber que se ele entregar o seu conteúdo hoje, amanhã vai ter conteúdo novo para ele entregar também. Então, se você posta hoje, uma semana super produtiva, postei todo dia, na semana você fica 3 semanas sem postar, não adianta. Não consigo postar todo dia, 2, 3 vezes por dia. Beleza, posta uma vez por dia. Não consigo postar uma vez por dia. Vai postar 3 vezes na semana, mas posta sempre 3 vezes na semana. Tenta postar sempre no mesmo horário, sempre trazendo coisas novas, trazendo uma visão diferente. E é isso. E não se liga muito no início. Cara, todo mundo começa com 0. Todo mundo começa com 0. Então, você vai fazendo aos pouquinhos, vai fazendo, vai produzindo. Se você puder no início, grava 3, 4, 5 vídeos e posta durante a semana, vai postando durante a semana, grava num dia, vai postando durante a semana, se der. Se não der, você tenta todo dia. É isso. Chegou do trabalho, sou CLT, não consigo. Chegou do trabalho, cara, senta um pouquinho, tira 1 horinha, 2 horinhas, às vezes você vai fazer nada, vai ficar vendo televisão, tira esse tempinho. Vai ficar zapeando no próprio Instagram, né, cara? Vendo a vida dos outros. Para de ser consumidor e passa a ser a pessoa que vai criar o produtor. Exato. Tira 2 horinhas, 1 horinha e meia, senta ali, conversa com o ChatGPT durante o dia e à noite só bota em prática. Sentou, gravou. Não tem um microfone ótimo. No início eu não tinha microfone, eu gravava no celular. Eu apagava, eu fechava a casa toda, botava meu celular em cima da mesa, dava o reczinho ali e ia gravando. Entendeu? Então, assim, no início, grava com o que você tem. Não para. A ideia é essa. Você não parar para o algoritmo entender. Pô, esse cara tá perseverando. Ele tá melhor do que muitos outros aí. Vou começar a entregar o conteúdo dele. É assim que funciona. Parece bobeira, mas é assim que funciona. Eu vejo o pessoal falar muito disso, cara. Tu postar direto, non-stop e vai. Mesmo que você falou, né? Que seja 3 vezes por semana. Escolhe os mesmos dias, mesmos horários. Exatamente. Mesmos horários. Porque o algoritmo vai entender que aquilo é uma frequência também. Exatamente. É a sua frequência. É o que você consegue entregar. Beleza, não tem problema nenhum. Se você puder postar 1 vez por dia, é ótimo. Se não puder, vai no que você pode. Mas não deixa de fazer. Não fica 1 semana sem postar. Ficar 1 semana sem postar é péssimo. Não, com certeza. E aí depois para você voltar, você tem que voltar com aquela mesma constância, dar o mesmo trabalho, é o retrabalho, né? É como se o algoritmo falasse assim, esse cara aqui, não confio nele mais, vou deixar e ver se ele mantém, vamos ver se ele volta mesmo. Aí fica ali 15, 20 E aí deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acho que muita gente vai pensar o seguinte, pô, beleza, comecei e tal, tô começando, cara, como é que eu vou monetizar? E você já deu as ideias aí. Só que o que eu vejo, cara, é que muita gente faz querendo um resultado imediato, que às vezes não acontece, aí a pessoa desanima, é claro. Sim. Né? Mas a pessoa não enxerga que quando você está na rede social, as possibilidades são infinitas. São. Né? E aí eu vou te perguntar, tu imaginou que, pô, ia em 3 meses fazer publicidade? Vou mencionar os nomes que eu não tenho contrato com ninguém. Então vambora. Da Apple House, ia receber convite da Fiat, receber convite da Viagens Inesquecíveis, né? Assim, porra, pertinho. Não, passagens imperdíveis. Passagens imperdíveis, incríveis, inesquecíveis também. E foi tudo isso. Tu imaginou que ia receber esses convites todos? Assim, então, rápido. Claro que você fez um Instagram planejando que ela fosse uma digital influencer. Sim, não... A verdade é que eu não pensava, não imaginei que a gente teria todo esse sucesso em 3 meses. Eu nunca pensei numa meta quando eu fiz. Mas aí eu ficava pensando assim, né? Não tem uma meta, mas, pô, se chegasse a 10 mil ia ser legal pra caramba. Ia ser, pô, hoje ela tem 400, 500, 10 mil ia ser, pô, muito, muito, muito bom. E aí, pra ela dar esse pontapé inicial, vai ser maravilhoso. Aí, essa era na minha cabeça. Mas eu nunca cobrei uma meta, nunca fiz pensando nisso. E aí, as coisas, pra você ter uma ideia, a Fiat chegou, o contato da Fiat chegou quando eu não tinha nem 50 mil visualizações, seguidores. Legal. Então, assim, o Passagens Imperdíveis também foi uma coisa muito legal. A dona do Passagens Imperdíveis, ela recebeu um vídeo nosso e ela se identificou tanto com a história que na mesma hora ela mandou uma mensagem para mim, pô, eu quero ajudar vocês de alguma forma e tudo mais. E aí eu tinha acabado de fazer um conteúdo sobre viagens, sobre de onde as pessoas estavam falando, e aí tava todo mundo me perguntando, pô, tu conhece tal lugar? E num dos comentários eu coloquei, pô, eu queria muito levar a Deia para conhecer Trancoso. E aí ela veio nesse negócio, eu vou te levar para Trancoso, então, me chama na DM. Que assim, maneiro, cara. E eu falei, cara, não é possível que isso esteja acontecendo. E aí tem conteúdo meu que, pô, Luciano Huck comentou, que Ferrugem, Ferrugem, sabe, Kel Smith, Júlia Costa, gente, muita gente, pô, muitos outros. Eu vi agora com recebidos da Vênice também. Vênice mandou presente pra gente, várias marcas famosas. Então, assim, eu não imaginava isso.
Mas eu fiquei muito feliz de saber que o meu esforço estava sendo recompensado. Então isso me deu motivação para continuar, obviamente. Mas quando comecei, eu não sabia onde eu ia chegar, mas eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. Então, cara, foi na constância. E hoje, o mais legal disso é que hoje várias pessoas também estão fazendo, marcando a gente. Fiz para minha namorada, fiz para minha esposa, fiz para minha mãe. Eu tinha pensado nisso eu tinha recebido uma referência de um irmão que fez para um outro lá nos Estados Unidos. O cara começou a postar o irmão até ele descobrir a página, mas ele não bloqueou ninguém. Aí eu vi um cara que fez para a esposa grávida também, alguma coisa parecida. Legal. E aí eu falei, cara, eu acho que é aqui. E aí depois que eu comecei, eu vi que tinha outras pessoas que também estavam fazendo e tal. Então, assim, é uma coisa que você você não precisa inventar a roda. Mas você é nesse ponto que eu bater, cara. Você não precisa inventar a roda, você só precisa trazer a sua forma de fazer. De ver aquilo, recriar. Exato. Algo que já deu certo. Poxa, tem um cara que fez, que ele fez pra esposa, ele bateu mais de 1 milhão de seguidor. Cara, 1 milhão. É assim, absurdo. Eu acho que eu vi esse cara. Vocês devem ter visto. E aí, foi muito legal, porque eu peguei a ideia, eu falei, pô, tem uma ideia boa aqui, e vou fazer do meu jeito. Vou trazer para minha vida, para minha esposa, para o jeito dela. Eu quero que as pessoas conheçam ela do jeito que ela é. Quero que as pessoas se gostem dela do jeito que ela é. E aí eu fui postando. E o mais importante que você falou também, cara, as pessoas falam, pô, mas já tem muita gente fazendo. Cara, o que você acabou de falar, o que você fez já tinha gente fazendo. Já tinha, eu tinha. Deixou de ter oportunidade para você? Não exatamente. Deixou. Quando eu comecei, eu não sabia que tinha outras pessoas fazendo. E aí, depois que eu comecei, eu falei, deixa eu ver. E tinha. Eu falei, cara, que legal isso. Então, assim, tudo, a gente volta para aquilo que a gente conversou. Começa. Faz. Pô, essa ideia aqui todo mundo tá fazendo. Beleza, mas faz a sua versão. Do seu jeito. Dá o seu jeito, dá o seu toque, dá o seu molho da situação, entendeu? E é isso que tá dando certo. Tem gente que começa agora, já tem gente com 30 mil seguidores que copiam o que eu tô fazendo. E eu acho, cara, eu reposto algumas pessoas que estão fazendo, pô, me inspirei em você, é ótimo. Eu também me inspirei em outros. Então, é isso. Você tem que ir fazendo. Legal. Cara, te parabenizar aí pelas conquistas, né? Eu acho que, porra, tem muito mais coisa pra vir aí que, inclusive, você não está esperando. Né? Exatamente. Mas você sabe que você brigou por isso aí. Te agradecer também todas as dicas que você deu pra essa galera maravilhosa que nos assiste aqui. Se o pessoal quiser te seguir, eu já sei que não é o teu Instagram. Cara, eu sou completamente low profile, né? Foi o que a Deia falou, cara. O Anderson é low profile, vocês vão seguir, ele não posta nada. Então, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você tá lá na narração, edição e, por vezes, participação no perfil da Deia. Perfil da Deia. Então segue lá, pessoal, @perfil da Deia. Vamos fazer esse perfil chegar a mais de 1 milhão de seguidores. Bora. Não vai demorar muito pelo que eles estão fazendo aqui. E você aproveita também para poder aprender, cara. Aprender um pouquinho com o nosso camarada aqui. Se quiser copiar, ele copia do seu jeito, com a tua família. Conta a tua história, que eu acho que eles são mais importantes. Isso aí. Né? E dá atenção para quem tá te seguindo também, porque o pessoal quer participar. E quanto mais participação você tiver da galera, mais engajamento você vai ter e mais sucesso, com certeza. Vai, cara. Só faz. Só começa. Faz bem feito, faz do seu jeito. Se não tiver bem feito no início, faz, mas tenta dar o seu melhor, porque você vai ser recompensado. Só vai. Show de bola, Anderson. Obrigado mais uma vez aí. Galera, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui, Empreendedor Marqueteiro. E em breve, vocês já estão sabendo, a gente vai trazer um projeto super diferente que vai conectar um desses perfis que o Anderson criou com o Empreendedor Marqueteiro, uma história real, tá? E a gente vai trabalhar bacana nisso daí. Vai dar muito bom, cara, essa história. Muito bom. Eu acho que a gente acompanha aqui o perfil do Ricardo, do Empreendedor Marqueteiro, porque vai ter muita história boa aí. Valeu, então. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, cara. Tamo junto. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Até o próximo. Bora!